para cá, eu comecei a pesquisar a aprendizagem da leitura e escrita. Como que isso acontece no nosso cérebro? E aí eu descobri um neurocientista, que é o Stanislas Dehaene. Quem já ouviu falar dele? Ele é o pesquisador, ele é um pesquisador, um neurocientista que pesquisa escrita e leitura. Como que isso, lá depois vocês vão, quando vocês receberem material, eu vou colocar o link de um vídeo dele. Com a base que eu estou dando aqui, vocês já vão conseguir assistir o vídeo com mais facilidade. Que ele usa alguns termos, né? Agora vocês já estão conhecendo o cérebro. Boa parte aqui fez o curso do Cérebro Aprende. Então, deu a base para assistir esses vídeos. E ele pesquisa, ele escaneou o cérebro de crianças em diversas idades, sendo estimulada para ler e escrever. E aí ele descobriu essas rotas, né? Então, como que eu aprendo a ler e escrever? E isso, gente, eu não estou falando aqui só de criança em fase de alfabetização, nós vamos ver essa questão da idade. A fase da alfabetização sistemática é a partir de 5 e meio, tá? Até 6 anos é o início, dependendo da criança, do contexto dela. Eu estou falando de crianças em todas as faixas etárias, porque os estímulos, eles são o tempo todo. Uma coisa é sistematizar, e a outra coisa é ela vivenciar, o que nós falamos ontem em relação ao letramento. Então, o primeiro estímulo que o nosso cérebro vê é visual. E aí ele recebe esse estímulo e vem aqui, ó. Ele manda aqui, ó, pro... Quem fez o cérebro aprende, lembra que parte é essa? É o occipital. É onde nós enxergamos, né? Ele vê, então ele vê a palavra, ele vê a letra. Na verdade, antes de tudo, ele não sabe que é letra. Ele vê imagem. Como eu já falei várias vezes, o nosso cérebro ele não foi feito para processar letras. Ele foi feito para processar imagens. E aí é que está uma das grandes mudanças dele. E é mudança anatômica mesmo. Quando a gente começa a apresentar o mundo letrado para as crianças, ele começa a mudar. E aqui nessa parte, onde ele processava imagens, lembra lá atrás, como era a escrita? Ela era feita com desenhos. Aí depois veio a escrita. Quando ele começou a processar, essa parte muda. E aí ele começa a entender que é letra. E aí é o estímulo visual, é enxergar. Aí ativa esse lugar aqui, ó, que também é lá na parte de trás. Na verdade, pega a parte dos olhos e a parte aqui das têmporas. Tudo acontece do lado esquerdo, tá? A leitura escrita é do lado esquerdo. E aí ele ativa essa área, que o Dehaene chama de caixa de letras ou de palavras. E aqui, isso explica aquilo que a gente fala. A criança tem dificuldade porque ela não tem um contexto letrado. Quando ela tem um contexto letrado, é como se ela estivesse enchendo essa caixinha aqui. Visualmente, ela é uma área visual. Então, quando eu coloco a minha criança em contato com o mundo letrado, como nós conversamos ontem, eu estou enchendo essa caixinha de informação. Que quando eu iniciar a alfabetização, a sistematizar a alfabetização lá para os 5, 6 anos, eu vou ativar ela. E aí, o que vai acontecer? Essa área, ela causa como se fosse uma explosão. E ela ativa os dois circuitos, que é o circuito do significado, que é entender o que eu li, né? Aí ela entende. E olha esse circuito. Isso que eu estou colocando são aquelas conexões neurais, tá? Elas são áreas, aqui é o frontal, ó, que dá o significado, que compreende o que significa, que compreende o significado da palavra, que vai compreender o texto. É aqui nessa área. E ela vai mandando informações para as outras áreas. E aí é a área da articulação, e depois entra a área da articulação e pronúncia, que é onde entra a questão tão falada da consciência fonológica.
né? O que acontece? Esses dois circuitos, eles saem daqui, ó. A partir do momento que eu tenho essa caixa de letras, que eu tenho essa memória, que eu tenho esse subsídio, que eu tenho esse preparo, aí a gente pode chamar do nome que quiser. E aí ela vai ativar um outro circuito, que é o da articulação. Opa, passei aqui demais. Que é o da articulação e pronúncia. Nós escrevemos aquilo que nós ouvimos. Nós escrevemos, a escrita é som. Por isso que ela vai ativar essa área da articulação e da pronúncia. Então, tudo começa aqui atrás, ó, no occipital. E a criança com deficiência visual, o cérebro vai criar um caminho, um outro caminho, mas vai ativar também a área do occipital. Porque a pessoa com deficiência visual, ela aprende a enxergar pelo tato e geralmente pela audição. É o órgão do sentido que ela enxerga. Quando a criança tem uma deficiência visual e ela é estimulada, né, a aprender o braille, esse estímulo visual ele vai ser interpretado pelo mesmo lugar. São coisas do nosso cérebro, graças à neuroplasticidade. Ficou essa parte aqui, ficou clara? Da questão de todas as áreas que ele ativa. E aí, gente, tudo isso funciona num circuito, tudo isso funciona junto, tá? Ele recebeu o estímulo, e são segundos. Ele recebeu o estímulo visual, ativou essa área aqui da formação de palavras, e aí, quando ele vai ler e escrever, o cérebro já manda, essa área manda comando para praticamente o cérebro todo. E eu não pus aqui a parte motora, que é da escrita, tá? Porque o que os cientistas colocam é a questão mais da leitura. Porque, primeiro, o cérebro aprende a ler. Mesmo que a gente ache que aquela criança que a gente acha que só aprendeu a escrever, foi uma questão na alfabetização dela. A gente vai ver isso na aula, acho que de amanhã, sobre essas dificuldades de leitura, de amanhã não, de quinta, de leitura e escrita. E aí eu coloquei a mudança do cérebro, do funcionamento dele, quando ele alfabetiza, tá? Então, ontem eu quis deixar bem claro os dois conceitos, alfabetização e letramento. E hoje nós estamos falando especificamente da alfabetização. Então, aqui, ó, a partir do momento que ele passou pelo processo de alfabetização, sabe aquelas crianças que a gente está alfabetizando e troca fonema e aí cria outra palavra? É isso aqui, ó. Antes da alfabetização, para o cérebro não tinha diferença, porque ele não ligava todas essas áreas e ele não tinha essa caixa de palavras ativada, tá? Então, o que acontecia? Bolo vira lobo, isso acontece muito com as crianças. E aí, depois que ele passa o processo, ele vai começar a diferenciar. Olha aqui, ó, a área motora. Aqui nesse desenho tem ativação da área motora, que é aqui mais em cima. Então, ó, bolo, agora ele já compreende que é diferente de lobo. E quem aí alfabetiza já viu as crianças passarem por esse processo. Eles trocam as letras. Porque inicialmente o cérebro ainda não fez esse processo. A questão da articulação, né, que é essa área aqui, ó, de Broca, que é a área que faz a articulação da fala, também não percebeu ainda. Ele vai falar corretamente, né, mas ele não sabe a diferença. Isso eu estou falando de todo um processo. E aí a área fonológica também. É como o cérebro vai processando. E a forma visual. Aqui, olha, mostra por que muitas vezes a questão do pré-silábico, que isso nós vamos ver na quinta-feira. Então, esse é o caminho que o cérebro faz para aprender a ler e escrever. A aprendizagem da leitura e escrita, ela não é inata. A gente precisa ensinar o cérebro a fazer isso.
Por isso que é um processo, muitas vezes, difícil, que demora. Dependendo da criança, a gente não consegue ativar esse processo. Por exemplo, nós vamos ver lá na outra semana. A criança com dislexia, o que acontece aqui? Ela não ativa essas áreas do significado, ela ativa uma ou outra área. E aí a gente tem que fazer estímulos que vão fazer o cérebro encontrar outros caminhos, como é o caso que eu falei da deficiência visual, para poder ela aprender a ler e escrever. Ela aprende. Eu tenho a minha professora aqui da Pilates, inclusive eu vou marcar uma live com ela agora esse mês. E ela vendo as coisas que eu estou fazendo, eu já respondo, Jaque. E ela vendo as coisas que eu estou fazendo na internet, ela parou e me disse: o que você está fazendo transforma vidas. Porque lá atrás, há mais de 20 anos atrás, uma professora transformou a minha vida. Eu tenho dislexia. E ela fez faculdade. Antes dela ir para a área da educação física, ela trabalhou no mundo corporativo, enfim. E é um grande exemplo, né? De que realmente dá. Mas isso é para outra aula ainda, para a terceira área. A área de Broca, de Broca, é a área que articula a palavra, que ela faz o movimento. É a área motora, digamos assim, a área motora da fala. E aí a fala, ela tem duas áreas. A área de Broca, ou Broca, depende, né? E aqui a de Wernicke, que é a área da linguagem, que é a que fala o que eu penso, que é a que formula toda essa minha fala agora, tá? De Wernicke. Então, são duas áreas, aqui é a área de Broca. E aí, o grande nó, né? Que quando eu vi lá, eu não tinha nem noção disso, alguns anos atrás, não, e a criança pode se alfabetizar até o terceiro ano. E aí as crianças estavam indo do primeiro, do segundo para o terceiro não alfabetizadas. Eu fiquei, porque eu já trabalhava numa rede que as crianças saíam a maioria do primeiro ano alfabetizadas, alfabéticas, né? E aí veio, antes da BNCC, essa questão. E aí, gente, me respondam essa pergunta. Pode pôr no chat ou pode falar. Existe idade certa para alfabetização, para aprender a ler e escrever? Quem já ouviu alguma aula minha sabe a resposta. Pensando, lembra que a nossa aula aqui, a base dela é a neuro. Pensando no cérebro. Existe? Põe aqui no chat ou abre o microfone e fala sim ou não. Eu quero saber o que vocês pensam. Me respondam. Não tenham medo de errar. Nós estamos aqui para aprender. Ah, ninguém arrisca. Tem relação com a porta, né, de aprendizagem. Acho que se gravar isso, acho que a pessoa associando com isso, Exatamente. Né, coloca. Eu estou falando que algumas associações são importantes, né? Exatamente, Dutra. Está relacionado à janela de aprendizagem, ou porta, ou tem um outro nome que a gente Uma chama. abertura, né? Um momento É um momento. você usa muito a palavra plasticidade, então é um momento em que a criança ainda não cristalizou o processo. Então, ela está Exatamente. aberta. Então, acho que se você associar dessa forma, a pessoa percebe que não é bem uma idade, mas é um momento propício para, né? Exatamente. Quem mais? A Tassiara disse que não, mas é muito mais fácil quando criança. Uau, boa resposta. Eu vou usar ela aqui. Quem mais arrisca? A Dô já falou, a Tassiara. Mais ninguém? Ai, a Tati, bem-vinda ao AE. Obrigada, Tati. Você é do AE também? Que legal. E aí, gente? É isso que a Dolores falou. Existe uma idade certa para aprender a ler e escrever, tá? E não é que só vai aprender naquela idade. Aí junta com a resposta da Tassiara. Sim, a qualquer momento. Mas olha o que a Tassiara disse. Não, não existe. Mas é muito mais fácil quando é criança. Por que, que é mais fácil quando é criança? Porque é o que a Dor falou. Existem lá no Cérebro Aprende as janelas de oportunidade.
E o cérebro, ele tem esta área aqui, ó. Lembra essa área aqui, que é a área que vai ativar o visual, que vai ativar todas aquelas conexões? Essa área é o temporoparental, que é aqui, ó. Ela pega essa partezinha aqui da nossa cabeça. Ela está em pleno desenvolvimento, é a janela de oportunidade que a Dolores falou, ou está em plena plasticidade, em plena mudança, no final ali, no comecinho da primeira infância. Aproximadamente, lembra que essas idades, né? Eu sempre falo isso, que essas idades, elas são aproximadas. Depende de muitos contextos. Mas, assim, na maioria, de 5,5, 6 até 8 anos. E aí, quem alfabetiza, quem trabalha em escola, pensa o seguinte: quando meu aluno passa dos 8 anos, ele aprende a escrever com mais ou menos facilidade? Mais dificuldade. Entende? Com mais dificuldade. Porque, assim, eu acho que tem um lance que é qual é o momento mais favorável. É um momento, pensa numa árvore, né? Acho que talvez seja mais. Pensa numa árvore que está se desenvolvendo, existe um momento que ela está mais propícia a dar frutos, outro a dar mais, né? Então, esse momento, porque a criança não nasce com, como você falou, né, com o cérebro maturado, né? Com maturação, ele está se desenvolvendo conforme os estímulos vão chegando. Então, tem um momento que ele está, vamos dizer assim, que parece assim um deserto seco, né? Ele está muito propenso, aberto a isso, né? Então é mais pensar que não é uma idade certa, é o mais favorável para que esse processo tenha sucesso, né? Vou usar o que você disse, é como um deserto seco. Para algo florescer ou dar fruto num deserto seco, eu vou usar a mesma quantidade de água do que no ambiente propício? Não, eu vou usar muita água. Então, Jaque, ele vai aprender. Eu já alfabetizei crianças no 5º ano. O menino chegou pré-silábico. Na quinta a gente vai ver sobre essas hipóteses. Nossa, quando eu vi, eu tomei um susto. E aí, ó, muita água, muita atividade, muita intervenção individual no 5º ano. E aí a gente conseguiu alfabetizar ele aí em menos de um semestre, foi muito rápido. Então, né, ele estava aberto ao estímulo, a gente aproveitou, mas assim, foi algo muito trabalhado. Agora, se eu tenho uma criança que está lá na idade propícia, vou usar o termo da Dor, na idade propícia para ser alfabetizada, ela vai se alfabetizar muito mais rápido. E o processo, ele vai ser, eu diria que é um processo mais tranquilo, tanto para quem ensina quanto para quem aprende, né? Então, eu vou conseguir fazer todo aquele processo dentro de um tempo, eu não vou precisar ficar, vou usar de novo, eu gostei da analogia, jogando água, e até raspando os panos. Não, eu vou lá e jogo a medida certa, como uma plantinha que eu ponho água todos os dias. É assim que funciona. Então, essa área aqui, ela é aquela que nós acabamos de ver, ela é a área responsável por ligar os sons e as letras. E vamos sempre lembrar que a gente escreve som. Quando você fala para o seu aluno, ouve o que você precisa escrever, ele vai conseguir com mais facilidade. Né? Se você pede para ele falar. Quando vocês estão escrevendo e vão escrever uma palavra que é pouco usada, como que a gente faz? A gente não fala, né? Eu, pelo menos, falo a palavra. Vou escrever inconstitucionalissimamente. Eu não uso essa palavra. Eu vou começar não é? Eu vou falando as sílabas. Por quê? Porque eu ouço. Quando eu ouço, fica mais fácil escrever, porque eu ativo rotas fonológicas que ligam os sons às letras. É assim que a gente escreve. E aí, ó, aqui a gente tem a massa branca, que a gente sempre cresceu ouvindo que era massa cinzenta. Mas ela é branca porque ela é gordura, tá? Os ômegas lá. Então, o nosso cérebro ele tem muita gordura.
E aí, nessa fase, tem uma partezinha do neurônio que ela é coberta como se fosse aquela, sabe, porquinha de parafuso? Por aquilo. E aquilo é gordura. Chama mielinização esse processo. E nessa fase ele é muito rápido. É aquilo que faz um neurônio se ligar ao outro. E quando a janela de oportunidade está aberta, né, que é a fase, que essa. O que é a janela de oportunidade? É a fase em que essa área, determinada área do cérebro, está em pleno desenvolvimento. Então, com pouco estímulo, ele vai aprender. E essa fase aqui, ó, acontece dos 5 aos 8 anos de idade. Por isso que você pegar uma criança no primeiro ano e trabalhar, a não ser que ela tenha alguma dificuldade, algum transtorno, alguma deficiência que pode fazer com que demore mais, mas ela vai aprender. Aline, Oi. não sei se pela sua experiência, né, me ocorreu agora, porque tem essa questão neurológica, mas tem questões emocionais que acabam presentes, né? Então, uma criança de 6, 7 anos, ela ainda está muito naquela fase da experimentação e aquela coisa lúdica. Uhum. Então, ela não tem a experiência de eu não consigo, ela tem a questão de se atirar para fazer. E ela tem essa disposição para errar, para acertar, para aprender. Desde que ela não tenha esse comprometimento, você não consegue, enfim, desde que ela não tenha um histórico onde ela se sinta incapaz. Mas é ultra interessante que nos pequenininhos, né, até os 5 anos, essa autocrítica, né, essa crítica que não é auto, né, mas é uma coisa infringida de fora, ela às vezes é muito repetida, né? Mas nessa faixa etária ela ainda não está incorporada. Mas conforme a criança vai crescendo, dos 7 e tal, ela entra numa fase mais, vamos dizer assim, de uma percepção mais social, de aceitação. Enfim, ela tem uma. Então, ela também pode se sentir incapaz, ela se compara mais, tal. Então, vai dificultando mais. A aprendizagem não é só uma questão da dificuldade da cristalização neurológica, não, mas também de uma percepção de si de que eu não sou capaz. Então, as crianças às vezes desistem. E quando ela é o adulto, para voltar a aprender, você pode escutar quantas vezes a pessoa fala, não consigo, não consegui, não dá, eu sou burro. Isso também dificulta muito. Muito. Foi bom você ter trazido essa questão, né? Esse ano, você falou, não sabe, a minha experiência. Eu sempre trabalhei com bastante crianças com dificuldade de aprendizagem. E eu sempre conseguia ter resultados, né? Tá aí várias pessoas que já trabalharam. Por quê? Porque eu sempre olhava, eu não tinha esse conhecimento. Esse conhecimento, ele me facilitou muita coisa, ele me fez entender muita coisa, ele me proporciona a elaboração de estratégias, quando eu percebo a fase que a criança está, o momento da criança, ele me possibilita a elaborar estratégias e caminhos mais assertivos. Eu não fico mais naquele erro e acerto, né? Mas essa questão que a Dolores trouxe, ela é gente, muito, extremamente importante. E eu sempre falo, né, uma frase, sem emoção não tem aprendizagem. E aí a gente viu lá no outro curso, que emoção é essa? E o sistema emocional, ele está totalmente ligado ao isso que nós estamos falando é do sistema cognitivo, isso é cognição, é aprendizagem. O sistema emocional, ele está totalmente ligado. E aí hoje, né, algumas linhas de psicologia, inclusive o ano passado, quem quiser ver, tem uma live minha lá na página do Facebook, Todos Aprendem, por Aline Bernardino, que eu fiz com uma psicóloga. A Dô também é psicóloga, por isso que ela traz essas observações bem legais. Eu fiz com uma psicóloga e ela trabalha com crianças de risco, né? Em situação de vulnerabilidade, na verdade. E aí a gente fez uma live sobre bloqueios emocionais na aprendizagem. Dependendo de como eu abordar essa criança, dependendo do que ela traz, às vezes não é só a aprendizagem dela vai ser bloqueada por questões emocionais. E este ano eu vivi essa situação.
Eu tinha uma turma de segundo ano. Pô, tudo bem, Cris? Tudo bem, fica tranquila, depois você vê a gravação. Eu tinha uma turma de segundo ano, e o que aconteceu? A menina chegou, a gente já sabia que existiam algumas questões emocionais, e aí ela disse assim: professora, eu não sei. Tudo que eu propunha, ela se negava. Eu não sei, eu não sei, eu não consigo. A frase que ela mais me dizia, eu não consigo. E aí eu fui conversando com ela, né? Ela não tinha feito nada o ano passado no ensino remoto. E aí tinha sido minha turma anterior também, e eu sabia do histórico. E aí eu fui conversando, fui trazendo para ela desafios possíveis, aquilo que ela conseguiria fazer. E aí, quando ela percebeu, porque eu estava falando para ela assim, aqui eu falei para ela, né, aqui nessa turma, tá vendo a nossa sala, a nossa escola, não existe quem não consiga. 7 anos a menina, gente. Todo mundo consegue, eu falava para ela. Só que ela não compreendia isso. Aí, a partir do momento que eu trouxe atividades para ela, desafios possíveis, ou eu fazia com ela aquilo que eu estava fazendo com a turma, e ela conseguia fazer, mas ela tinha um medo, um bloqueio, uma resistência tão grande de tentar, e aí ela não fazia. E aí a gente foi trabalhando toda essa questão emocional, não tinha questão cognitiva nenhuma. A questão dela era e ainda é, né? Tanto que a gente fez encaminhamentos emocional. Então, o emocional é muito importante. E nós, como professores, nós precisamos ter esse olhar e perceber: será que o meu aluno não está atendendo, não está aprendendo por questões cognitivas, porque ele não teve estímulo antes, ou porque ele não viveu no mundo letrado antes, ou porque ele tem alguma questão emocional que está acontecendo? Geralmente, o comportamento, as falas, a postura vai demonstrar essa questão emocional. Só que a gente precisa ter o olhar aberto para isso, né? Eu preciso olhar essa criança por esse lado também. É um olhar sensível. Então, é muito importante, tá? Obrigada, Dô, pelo toque. E aí, aqui, ó. Aí eu trouxe o que acontece, né? Aline, eu Oi. acho que assim, do mesmo jeito que você falou, desse jeito que eu falei, essa menina pode ensinar muito a gente, né? De que, às vezes, o próprio professor, muita gente, às vezes o próprio professor que aprendeu de um jeito e quando as coisas começam a ficar complexas, né? Então entra lá o cognitivo, entra lá a questão do sistema da parte do neocórtex, né? Essas correlações, a questão do sistema límbico, a questão do reptiliano, enfim, essas coisas do cérebro, aí, como é complexo, até às vezes o professor desiste, entende? Ele faz mais ou menos a mesma coisa que essa criança, Uhum. entende? Por quê? Porque às vezes ele tem medo de fazer o que você tem feito, que eu acho muito legal, que é, você falou teoria, colocar na prática, observar, testar, fazer, que é para aprender. Às vezes o professor não se dá essa chance. Ele repete porque ele tem medo de se frustrar. Exato. É mais fácil ele falar não consigo do que fazer e se frustrar, porque o erro ainda é um pecado. Acho Exato. que porque a gente estava falando da criança, mas é muito importante porque a gente aprende também sobre a nossa criança. Nós também Uhum. fomos alfabetizados, tivemos Eu nossas falo, dificuldades. E às vezes a gente tem uma atitude muito parecida. Então é sempre bom a gente olhar isso. Eu estou colocando isso para o professor, para a gente, todo mundo que está aqui, também olhar como foi para mim. exatamente. Como que eu me coloco quando a Aline fala essas coisas difíceis? Eu me disponho a aprofundar, conversar, saber mais, errar, acertar? Ou, porque quando a gente coloca assim, a gente vai olhar para a criança de outra forma. Não é com Exatamente. dó, porque ela diz que não sabe, mas é com um olhar assim de quem acredita no potencial. Eu Porque você tem falo, que ver isso. Se você não vê, a criança também não vai ver. eu falo muito sobre isso tenho algumas pessoas aqui já fizeram é uma palestra, que é a palestra de educação especial, né?
que incluir é possível. Algumas pessoas já participaram dessa questão da gente se dispor, de nós, enquanto, que é isso que a Dolores trouxe, de nós, enquanto professores, não termos esse medo de errar, porque foi criado um estereótipo de que nós sabemos tudo, de que nós não podemos errar. Isso não é verdade. A gente erra sim. Nós somos seres humanos. E o que eu acho muito válido é a gente se arriscar. Então, se eu não. Eu já abro para você falar, Graça. É a Graça, né? Se eu não tivesse me arriscado tanto e cometido muitos erros, hoje eu não estaria aqui compartilhando isso com vocês. Então, eu fiz com a menina, olha, aqui a gente não fala, aqui todo mundo consegue. Eu usei, deu certo, porque eu mostrei para ela que ela conseguia, mas poderia não ter dado certo. Eu teria que encontrar outro caminho. E se tem uma coisa que professor sabe fazer, quando a gente está disposto a errar, a testar, a acertar, e a partir do momento que você está buscando outros conhecimentos, a sua chance de errar ela vai diminuindo, mas você ainda pode errar, porque nós não somos infalíveis. Então, isso é um olhar interno nosso, é o que eu sempre falo, passa por um processo interno, né? Então, gente, se permitam, testem, experimentem, conversem, argumentem com as crianças. E uma coisa que eu vou falar para vocês, muitas crianças não estão sendo alfabetizadas por questões emocionais e não cognitivas. Muitas, né? Deixa eu só ver aqui um comentário. Tem uma estudante com uma questão emocional que influencia no aprendizagem além da deficiência intelectual. Exatamente, Tati. Então, dependendo de qual for essa questão, se ela não tiver... Você quer falar, Tati? Espera só um pouquinho, deixa eu só completar, eu abro para a Graça e você fala. Se ela não tiver um tratamento, um apoio, uma rede de apoio, a gente vai fazer isso para ela, por ela, tá? Graça, pode colocar e depois a Tati. Boa noite. Parabenizar a Loli, porque está aqui na tela, Loli, pelas contribuições que ela traz, que são bastante interessantes, viu, Loli? E essa questão de alfabetização que vocês vêm trazendo, eu estava aqui observando, ouvindo, e lembrando lá da minha época que eu fui alfabetizada, há muitos anos atrás, e eu morava na área rural. Eu digo, aqui, ouvindo vocês falarem, lembrando, eu dei foi sorte de conseguirem me alfabetizar, porque o processo de alfabetização, ele é bem interessante, ele é mágico, mas ele é bastante complexo. Uhum. Isso mesmo. Não é? E quando você traz para a gente que as questões emocionais, elas interferem de uma forma bem significativa no processo de alfabetização, preocupa muito a gente, porque eu moro em um município no interior da Bahia que eu não sei exatamente agora, 2021, como estão, porque eu atuo no Fundamental 2, mas que a gente tinha turmas com 25 alunos, 28 alunos. Turmas de terceiro ano com crianças que estavam começando a aprender a ler e escrever. E a gente observava, meu pai eterno, como isso acontecerá? Porque a gente já considera, entre aspas, um pouquinho atrasado, entre aspas, terceiro ano, a gente acha que a criança já tem que ter algum domínio que ela ainda não estava tendo naquela série. E a dificuldade que o professor tem para conseguir fazer isso, tem a questão do conhecimento, porque, assim, aí entra a questão também da formação. A importância da formação, a importância dos municípios, dos gestores estarem preocupados com essas questões. Porque aqui no meu município tem uma pessoa que ela já é uma senhora e ela se dispôs a alfabetizar crianças no primeiro ano, porque esse era o desafio. E ela encontrou as maiores dificuldades na rede pública para conseguir alfabetizar. Ela fazia um trabalho voluntário. Aí o que foi que a escola fez? Diminuiu a quantidade de alunos e pegou os melhores professores e botou no primeiro ano, para conseguir um resultado melhor nessa escola. Diminuiu a quantidade de alunos e botou pessoas que tinham habilidade na alfabetização. Só que isso não era para todos os alunos. Alguns conseguiam e outros não. Quando chegava no segundo e terceiro ano, o problema estava. Porque os que conseguiram, ótimo, e aqueles que não conseguiram? E uma questão que Loli traz, que você enfatizou bastante, é
a questão do professor. Se o aluno diz eu não quero, eu não quero, eu não quero, talvez em algumas situações eu me prevaleça disso. Se ele não quer, ele não está aberto, o que é que eu posso fazer? E aí é onde entra a nossa, que eu digo, nesse momento eu uso a palavra mágica, que eu não sei qual a palavra ideal, mas onde entra aí a nossa sabedoria, a nossa estratégia, sei lá, algo que a gente tem que aqui criar para que a gente consiga fazer isso. Essas são as palavras ideais, Graça. Desculpa, eu queria só complementar. Achei muito legal o que você falou, porque, assim, tem uma questão, a estratégia técnica, tá, ponto. Mas a questão para a alfabetização, a técnica, às vezes, é o que menos importa para a criança. Às vezes, a intenção, a relação, enfim, vamos dizer assim, como se a gente fosse fazer uma culinária, todo o tempero, toda a coisa toda é que faz o prato ficar bom. E a criança capta isso, entende? Exatamente. Assim, o que vai romper não é a insistência, o que vai romper é como se fosse, assim, a crença que o professor tem de que aquilo é possível. A criança capta isso. Né? Assim, estou falando que ela não fica todo tempo todo... E, às vezes, a gente tem uma preocupação do errar. O errar faz parte, mas, assim, mesmo aquelas situações que não são favoráveis, elas também se prestam a alguma coisa, entende? Eu não vejo tão, assim, que, a não ser que você cometa uma atrocidade, né, e que o outro seja impossível para ele reagir, os erros da educação, a não ser que seja maldade, eles todos fazem parte, entende? Quantas vezes a gente não grita, outras vezes a gente faz, e a gente vai lá e faz um reparo, né? Enfim, faz parte das relações humanas essas imperfeições. Então, ninguém precisa se culpar assim, eu fui imperfeito, não dei certo. A gente vai amadurecendo conforme o processo vai, e a criança também. Quantas pessoas, só para finalizar, quantas pessoas não foram fazer educação, ser professor, não por uma experiência positiva. Todo mundo pensa que a experiência positiva é que faz ser professor. Muitas pessoas vão ser professores, e esses são os melhores, por experiências extremamente negativas na escola. Então, ele também tem uma referência. Então, estou colocando assim, que não tem uma coisa assim irreparável. O que existe é quando a gente faz tanto que o outro fica imobilizado, mas está tudo bem. É bem por aí. Pode falar, Tati. Boa noite para todo mundo. Desculpa o cabelado aqui. Imagina, a gente sabe. A vida é corrida. Bom, bem-vindo ao AEE, você vai adorar. Eu já estou amando. Você gosta tanto de educação especial, você vai amar. Eu estou desde o ano passado e eu sou apaixonada. Eu estou de cabelo em pé, que eu pus um gelzinho aqui. Então se prepara, depois dessa nova normativa, a gente... o que a Lori colocou é que, assim, eu também tenho uma especialização em sociopsicologia, né? E aí, esse ano, eu me encontrei com uma estudante adolescente, né? Que, para mim, o estudante com deficiência, antes ele é estudante, né? Depois vem... Primeiro então, adolescente... depois vem a deficiência. Então, ele primeiro adolescente, e aí, como eu vinha atendendo, na verdade, era o colaborativo, e a gente começou... Só que essa menina tinha uma necessidade, eu percebi que dentre as barreiras dela estava a expressividade, a expressão, né? Que vinha até isso estava até nos laudos dela que vinham do HC. Aí eu peguei, conversei com a mãe dela, eu falei, Pri, vamos fazer umas chamadas? E aí comecei a conversar com ela sobre o que ela gostava de ver, e dentro disso eu fui fazendo outras coisas junto com as atividades da escola e fui misturando. Gente, vocês não têm noção como essa menina está hoje. Então, ela tem a deficiência intelectual, ela tem mesmo, já passou pelos especialistas, mas ter levado essa questão emocional dela, de ter trazido ela, e eu perguntei para ela qual que é a sua dificuldade, e ela me falou qual era a dificuldade dela. Eu acho que fez ela se abrir. Eu tenho dificuldade nisso. Isso ela aflorou demais. Então, a gente
e isso faz com que a família participe mais com a gente. E trazer a família, gente, vocês não têm noção como ajuda. Valor, não tem preço, né? Ajuda, assim, absurdamente, absurdamente. Trazer a família, porque aí eles ajudam não só os estudantes e casa, como eles defendem a escola também. Entendeu? Eles abraçam o trabalho. E aí facilita o nosso trabalho também. Exatamente. Nossa, é assim. Ô, Tati, isso que você traz, né, de perguntar, ela é uma adolescente, ela tem percepção de tudo que acontece com ela, né, e a volta dela. E aí, quando você pergunta para ela qual é a sua dificuldade, você está fazendo ela ser parte do processo. E muitas vezes a gente vai lá, né, falando do adolescente, agora saindo um pouco aí da infância, a gente vai, prepara e faz, olha, ele não sabe ler e escrever. E aí eu vou lá e faço o que eu acho, o que eu julgo. E eu não levo em conta ele. Então, isso que vocês fizeram traz, assim, um resultado que vocês estão vendo, né? Incrível, porque primeiro, você se preocupou com ela. E a criança, é o que a Dolores trouxe, a criança, ela sente, ela percebe. E eu falo disso lá no Cérebro Aprende, quando a gente fala de emoção. Você pode não dizer com palavras, mas as suas atitudes, o seu olhar, a sua expressão corporal, facial, ela vai dizer o que você pensa daquela criança. E aí, o que a sua atitude diz? Que você se importava com a opinião dela, que você queria saber dela o que estava acontecendo. Isso criou vínculo com ela, criou vínculo com a família. E não existe coisa melhor para a alfabetização que o vínculo. É o que a Graça trouxe, a Dolores complementou. Muitas vezes, gente, eu tenho uma criança lá que não está aprendendo a ler e escrever. E o fato de eu fazer isso que a Tati fez, de eu valorizar ela antes de ser um estudante, um aluno, ele é a criança, ou o menino ou a menina, ele é uma pessoa que tem frustração, que tem gosto, que tem vontade. E eu preciso, enquanto professor, começar a levar isso em conta, mesmo que não seja adolescente. E aí ela fala: nossa, a menina aflorou exatamente isso. Eu já vivi muitas vezes essa experiência de pegar alunos lá, né, no quarto ano. Eu nunca trabalhei com Fundi 2, apesar de ter letras. Eu sempre fui mais eu sou do Fundi 1, né? Agora estou transitando mais no Fundi 2 por causa do AEE. Mas, assim, mesmo no Fundi 1 com as crianças menores, eu sempre procurei fazer isso. E eu fazia inconscientemente, eu não tinha formação. Eu sempre achei que eu tinha que levar em conta a pessoa e depois as outras coisas. E os resultados, eles vinham. Hoje eu entendo tudo que eu fazia, né? Hoje eu tenho uma base teórica, digamos assim, né? Eu não gosto muito de chamar desse jeito, mas na verdade é. E é isso que vocês fizeram, né? Atender, fazer o individual, mas principalmente, gente, se vocês têm aluno com dificuldade, vai primeiro para o emocional. Esse emocional, ele vai te abrir uma porta. E isso, o emocional, ele acontece também no cérebro. Então, é como se eu pegasse uma terra e quando eu crio esse vínculo, quando eu consigo essa entrada na vida da criança, é como se eu pegasse uma terra adubada, num lugar que chove todos os dias o necessário, e colocasse uma sementinha. Criar um vínculo, estabelecer esse relacionamento é essa terra, é esse tipo de terra. E aí a aprendizagem, ela acontece. É bem interessante isso que vocês trouxeram. E aí, gente, continuando aqui, muito boas essas contribuições. Eu amo o grupo, né, que participa, que traz, enfim. Então, eu trouxe aqui o que é alfabetização. Ontem nós falamos sobre alfabetização e letramento, né? Hoje eu vou falar um pouquinho mais aqui do que é a alfabetização. Então, se a gente pegar o conceito da palavra, né, lá na etimologia dela, da origem, é levar à aquisição do alfabeto. O nosso é o alfabeto que a gente conhece.
Por isso que a nossa escrita ela é alfabética. E o conceito atual que nós temos é esse que está posto aí. É o processo específico indispensável de apropriação do sistema de escrita. O nosso sistema, qual é? Como nós vimos ontem, o nosso é o alfabético. Por isso que a gente vai lá, quando chega lá no final do processo, aí que todo professor fica feliz, alfabético, pinta de verdinho, ou põe um ok lá. Então, ele adquiriu esse sistema, ele se apropriou de um sistema que a gente chama de sistema de escrita. E aí, ontem, né, eu comentei lá no curso, eu trouxe aqui esse mapa mundi com os diversos sistemas de escrita que nós temos. Então, nós temos o nosso, que vem do latim, que é o nosso alfabeto. Nós temos outros sistemas de escritas, que são os holográficos, que são silábicos. Então, o mundo inteiro não tem o mesmo. Acho que dá para vocês observarem aqui, ó, lá no Oriente Médio, o tipo de escrita deles, né? Aqui, ó. Então, são vários tipos, nem todo, e às vezes a gente acha que o mundo todo escreve como a gente, né? E não é assim. Tá? Então, isso é bom a gente ter claro. Então, o que é um sistema de escrita? É uma comunicação por símbolos. Então, nós temos aqui o alfabeto arábico. Tá aqui, ó. Eu não sei nem o que tem aqui. São símbolos. Nós temos aqui do lado o chinês. Esse é o sistema de escrita deles. O nosso é o alfabético, que tem um alfabeto que todo mundo conhece, as 26 letras. E o que acontece no nosso sistema alfabético? Né? E por muito tempo, nós não levamos isso em conta por questão de concepções que eu mesma, inclusive, era uma dessas pessoas. E aí eu lembro, como se fosse hoje, num ano, que eu acho que foi 2019, 2018, que eu tive duas situações que eu tive que mudar meu pensamento. Eu vou chegar nessa parte. Então, o nosso sistema é o de escrita alfabético, que é a relação entre letra e fonema. Lembra lá que ele ativa a área, a área fonológica? A área fonológica, até um tempo atrás, ela era muito falada só por fonoaudiólogos, que é a área que faz a relação de som de letra e letra, grafema e fonema, né? Deixa eu ver aqui, tem alguém chegando. E aí, eles formam a pauta sonora, que são as sílabas. Então, por exemplo, sonora. Nós vamos ver bastante isso na próxima aula, que nós vamos falar das fases. Tem três pautas, 3 sons, 3 sílabas, tá? E, enfim, e as letras que formam essas unidades. Então, para fazer o so, eu preciso de 2 letras que representam 2 sons separados. O S, que é o S, e o, que forma uma pauta sonora, que é o so. E aí, eu vou falar um pouco do método sintético, que foi esse que eu dei um salto quando eu ouvi. Você faz isso, você só não se deu conta. Eu tinha um aluno, primeiro ano, TDAH, transtorno de desenvolvimento da fala. E aí, lá na rede que eu trabalhava, na escola especificamente que eu trabalhava, porque infelizmente aquilo não acontecia em todas as escolas, naquela escola, era uma escola que nós tínhamos um número muito grande de crianças com deficiência e transtorno, ela era referência no município, né, de escola regular, escola inclusiva. Então, nós tínhamos muito. E eu tinha uma aluna com deficiências múltiplas, eu tinha esse menino com TDAH e transtorno de desenvolvimento da linguagem, e eu tinha uma outra criança com altas habilidades de superdotação no primeiro ano, numa sala só. E aí, a fono da prefeitura chegou e me disse assim: primeiro chegou o relatório do menino. Boa noite, Flora Flor. Depois você pega a aula gravada, tá?
O que aconteceu? Chegou um relatório de uma clínica de atendimento multidisciplinar dizendo assim, como orientação, trabalhar consciência fonológica. E eu, até um determinado tempo, para mim isso era morte, né? Ouvir isso daí, por conta de concepções que eu tinha. E aí a diferença da gente estar aberta a aprender, né, gente? E eu já dei um salto. Eu não vou trabalhar isso, imagina! Isso vai, meu aluno vai se transformar num decodificador. E eu fiquei muito brava. Aí eu fui num congresso de neuroeducação. Gente, a Jaque lembra, porque a gente fez, eu compartilhava muito isso com ela. Aí nós fomos num congresso de neuroeducação. Quando eu chego lá, do que se falava? Consciência fonológica, consciência fonológica, consciência fonológica, e blá, 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 e blá, blá, blá. E era fono falando de consciência fonológica, e era psicopedagogo, e era neuropediatra, e todo mundo falando da rota que o cérebro fazia para aprender, que você tem que ativar essa rota para aprender. A Jaque tá rindo porque eu fiquei inconformada. Eu falei, eu não acredito que eu tô aqui ouvindo isso em pleno ano de 2019, 2018, não lembro o ano. Muda muito, Tati. Aí, beleza. O que eu fui fazer? Eu falei, não, eu vou pesquisar esse negócio, porque tá todo mundo falando isso. Aí comecei a pesquisar. E a fono da prefeitura, ela ia assim, a cada 15 dias na minha turma, né? Observar e me orientar por conta da menininha com deficiências múltiplas. E aí ela me via dando aula, né, gente? Eu seguia o barco. E aí eu falei para ela: olha isso que eu recebi. Vê se pode. Aí ela sentou, ela olhou bem para mim e ela falou: Aline, você já faz isso, você só não deu nome. Quando você fala para o seu aluno, vamos escrever caneta, e fala assim para ele, K, como que você... Eu falava assim, né? Como você faz o K? Hoje eu falo, que som você ouve para formar o K? Então, vamos colocar a letra, né? Porque hoje eu já entendi. Gente, aquela fono falou para mim que eu trabalhava consciência fonológica, eu fiquei assim, chocada. Porque para mim, que eu acredito ainda, né? Por isso que eu falei, eu estou misturando aí teoria com alguns métodos. Ou o método sintético e o método analítico. E algumas teorias de aprendizagem. Enfim. E aí eu comecei a observar realmente. Aí eu falei, quer saber? Eu estava vindo de uma dose de neuro, né? Estava estudando muito sobre isso, com muitas crianças com questões na sala. Questões assim, né, de deficiência e transtorno, eu falei, quer saber? Eu vou fazer. Aí eu fui pesquisar como fazia e comecei a fazer. Gente, esse menino, ele chegou para mim no primeiro ano pictográfico. Ele fazia desenho para escrever. Ele não tinha coordenação, ele não sabia usar a folha do caderno. E aí eu comecei a trabalhar as habilidades de consciência fonológica que nós vamos ver já já. E esse menino, isso era mais ou menos agosto, setembro. E esse menino terminou o primeiro ano silábico alfabético. Pelo que eu fiquei sabendo, já está alfabético. Quando eu comecei a ver o progresso dele, e trabalhando, sabe como? Com jogos. A caixa do Penark. E quando eu comecei a ver o progresso dele, eu falei, não, esse negócio dá certo. Enfim, hoje eu trabalho dessa forma, né? E o resultado tem tido um resultado muito bom, inclusive na pandemia. E aí, o que é o método sintético, né? É da menor unidade. Qual é a menor unidade da nossa escrita? É a letra, que representa um som. Então, a letra, ela é o grafema. E o som é o fonema. Então, se eu tenho aqui a letra M, isso que está aqui, ó, é o M. É o grafema. E o M, inclusive a articulação. Lembra lá que o cérebro ativa uma área de articulação para escrever? E da pronúncia da palavra? É isso, ó. M, articulação. Por isso que tem os vídeos das boquinhas, né? Mas aí tem uma explicação, né, Nil?
E aí o cérebro, que nós vimos lá atrás, ele tem duas rotas. A rota fonológica, que é a da codificação, decodificação, que é grafema e fonema, é o M que eu represento pelo M. E ele tem a rota lexical. Nós precisamos trabalhar essas duas rotas. E quando a gente for falar um pouco de leitura, na próxima aula, nós vamos falar da rota lexical. Por que que tem crianças que escrevem e não lê o que escreve? Porque não foi trabalhado as duas rotas, trabalhou só a fonológica. Então, essa rota lexical é aquela rota que vai abastecer aquela caixinha de leitura, aquela caixinha de letras e de palavras que a gente viu lá. É ela que vai ativar, lembra da bolinha vermelha? Todas aquelas áreas da bolinha vermelha, tá? E é ela que vai fazer a minha criança ler e compreender o que ler. Por que que nós pegamos um livro e abrimos ele e começamos a ler? Sem precisar ficar no C-A-K-S-O, sem precisar ficar soletrando. Porque a nossa rota lexical ela já está treinada. E a caixinha lá, a caixa de palavras, como a Daiane fala, também já está com muitas, já temos muitas palavras na nossa memória, tá? Então, esse é o método sintético. O método analítico, eu não coloquei ele aqui, mas eu vou falar, é aquele que vai do todo para as partes, que começa a alfabetizar no texto. Lembra ontem? A alfabetização é um processo, é procedimental. Letramento é outra coisa. Eu vou usar os textos para o letramento, para colocar sentido, para ler, para a criança aprender a oralizar o que ela compreendeu. A alfabetização ela é um processo, que a gente viu como ele acontece, e ela é procedimental. Então, eu não posso esquecer isso. Lembra que nós precisamos... Lembra do slide final? Os dois caminham juntos. Se eu fico só na rota fonológica, só na codificação e decodificação, ele não vai desenvolver a rota lexical e eu vou ter problemas de leitura lá mais para frente, como nós temos tido muito. Tá? E se eu fico só na rota lexical, que é trabalhar texto, achar no texto... partir do texto, eu não trabalho a rota fonológica. E aí as crianças não aprendem a ler. Eu acho que aí eu não assisti plenamente ontem, mas isso tudo que você está falando faz pensar que as crianças, por exemplo, que só é como se a gente fazendo uma opção, né, fazendo uma escolha, a gente acaba não desenvolvendo integralmente. Exatamente. Se você for pensar, então, assim, a criança pode até entender, mas ela tem muito problema na comunicação escrita, porque ela tem problema de ortografia, ela não consegue realizar, acaba não podendo também comunicar, usar plenamente o que ela sabe. Exatamente. E se ela só fica na parte tecnológica da alfabetização, ela é como se fosse inútil, né? Exato. E você colocou bem claramente ontem a função social dessa tecnologia, né? Ela tem que ter uma função na comunicação e ela tem uma função social. Então, na verdade, o que é sério é que nós, enquanto adultos, já fazemos a coisa... É como se a gente já é a meta, vamos dizer assim, a gente já mostra o que vai dar, né? O resultado final. E aí a gente vai trabalhando processo e processualmente com a criança para que ela chegue, amadureça no adulto que possa se comunicar. Então, às vezes, a gente tem que perceber um pouco como essas coisas juntas é que fazem o processo de comunicação, porque é isso que a gente tem que fazer, uma comunicação clara e funcional e eficaz, né? Então, isso é importante. Lembra? Exatamente. Que tudo é um sistema, tudo trabalha junto. Se eu separar, eu não tenho desenvolvimento pleno. Mesmo que seja gradativo, ele é uma construção junta, mas gradativa, né? Mas a criança já está vendo, ela está vendo como é que fica, né? Ela está vendo para que serve. Quando ela vai no supermercado, ela já vê acontecendo.
É que nem brincar de Exatamente. casinha. A criança brinca de casinha e os pais cuidam da casa. Na verdade, É bem por aí. simbolicamente, são as duas coisas são. Uma está indo em direção à outra. Exato. Então, nós precisamos ter muito claro, né, o conceito das duas coisas e proporcionar as duas coisas. Tá bom, gente? E aí eu vou falar um pouquinho do nosso sistema de escrita, que é o alfabético, que eu já falei, né? Que ele faz a correspondência entre grafema e fonema, que é a letra e o som. E aí tem relação com a decodificação. E aí, de novo, se eu não penso nas duas vias, eu vou ter uma criança que só decodifica. E aí, gente, que eu acho, né, conversando aqui com professores, com vocês, e pesquisando, eu tenho pesquisado bastante essa questão do método sintético e a questão da proposta do socioconstrutivismo. E aqui eu acho que entrou um nó, foi feito um nó aqui. Porque se a gente lê lá o pessoal da psicogênese da escrita, né, Ana Teverovski, a Emília Ferreiro, a gente vai ver que eles pensavam da mesma forma. E aí, sabe aquela história que quando chega para a gente, chega diferente, e aí a gente aceita e não vai questionar? Aí, quando eu comecei a fazer essas pesquisas, eu comecei a perceber algumas coisas. E aí eu comecei a encaixar uma coisa na outra, e eu vi que talvez muitas coisas não foram ditas para nós, ou foram ditas e nós compreendemos de outra forma. Mas vale a pena uma pesquisinha sobre, uma comparação sobre isso. E aí a gente vai ver que não existe vilão. Os dois dá para caminhar junto tranquilamente. E quem vai ganhar é a criança. Então, a questão importante, né, é a consciência dos sons que compõem a fala. Como que eu vou fazer essa questão dos sons que compõem a fala? Trabalhando lá atrás, educação infantil com muita música, muita rima, muita. Já, Brutati, com muita brincadeira de corpo, de ritmo. Tudo isso vai trazer consciência para mim de. Vai trabalhar a minha questão auditiva. Eu preciso desenvolver habilidades auditivas para conseguir chegar aqui nessa questão. Oi, pode falar, Tati. Não, eu só ia complementar isso que você estava dizendo, né, da questão do construtivismo. Quando surgem essas pesquisas, não surgem como métodos de alfabetização, né, mas teorias de como a criança aprende, né, e a gente transformou em um método, né, acho que esse equívoco é um equívoco da prática mesmo, né? Exato. É isso mesmo, é exatamente isso que você está dizendo. Porque essas teorias, elas surgem lá com Piaget. Gente, Piaget estudava o desenvolvimento, né? Então, eu acho que é perfeita essa sua fala, Tati. Explica bem, acho que exemplifica bem. Obrigada. É isso mesmo. Por isso, gente, que é muito importante nós, né? A gente sempre ouve dizer, professor é pesquisador. Mas nós precisamos amplificar o nosso campo de pesquisa. E eu vou falar uma coisa para vocês, que eu não fazia isso até começar a estudar neuro, né? Estudar leitura, alfabetização, e principalmente eu comecei a ler artigos científicos. Não é difícil. Quando eu comecei a estudar autismo. Então, busquem, né? Tem o Cielo. São artigos excelentes e que vai ampliar a sua visão. E que vai fazer você refletir na sua prática. E entender muitas coisas que às vezes vai passando de um para o outro, e aí a gente vai perdendo. E aí confunde. Isso que a Tati falou. A gente se confunde, às vezes se atrapalha na prática. Mas se a gente lê lá a teoria, que gerou um método, é muito boa. Então, e a consciência fonêmica, né? Essa é mais complexa também. Ela é o que vai preceder a leitura. Lembra lá, eu não sei vocês, quando a gente fazia aquele joguinho, eu fazia muito isso, de palavra dentro da palavra. Então, a gente dava lá, luva. Qual palavra está dentro da luva? Ah, vamos procurar uva, né?
Isso é consciência fonêmica, é a manipulação dos sons. A gente fez muito isso. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Dentro da palavra lua, o que eu tenho que começa com lu igual de lua, né? E eu estou manipulando o som. Isso já ultrapassou, já ela está um pouco mais à frente da consciência fonológica. A consciência fonológica e as habilidades que a gente vai ver agora, ela vai dar base para isso. Essa questão da consciência fonêmica é um pouco mais complexa. E eu preciso subsidiar bastante a criança para fazer isso. E não é subsidiar, gente, dando folhas e mais folhas. Hoje eu falava com uma professora e eu falei para ela assim, é uma criança, sobre uma criança com deficiência, eu falei, todo o estímulo, eu falei, ela tem condições de se alfabetizar, mas ela tem questões motoras que podem, não impedir, mas atrapalhar. Separa as rotas. Quando você for trabalhar o motor, trabalhe o motor. Não dê estímulo de alfabetização junto com o motor. Estimular o motor, por exemplo, era escrever. Não. Quando você for trabalhar o motor, trabalhe o motor, que aí ela vai só pensar naquilo. Quando você for estimular a alfabetização, você pensa só na alfabetização e trabalha essa alfabetização de forma sensorial e concreta. De forma que ela manipule letras, jogos, qualquer coisa que seja concreto. E ela vai avançar. Você pode usar até tecnologia, tablet, notebook, o que a gente conseguir. E aí ela falou, sabe que eu não tinha pensado nisso? Eu falei, quando você usa as duas, cansa muito, exige muito da criança. E aí aqui, gente, é a mesma coisa. Se a gente fizer isso em forma de brincadeira, e eles vão conseguir associar e aprender de uma forma muito mais significativa. Lembra lá que o cérebro precisa de sentir significado. E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos, vocês vão receber os slides, tá? Então, daqui, ó, dentro da palavra soldado. E aí, é legal fazer isso manipulando fichas. Aí, você lá no papel cartão, e vamos ver. Eu tenho a palavra soldado. Se eu separar, eu consigo ter quantas palavras dentro dessa? Uma ou duas? Na verdade, se a criança aprende o nome, não está. Só o nome não, Cris. Na quinta-feira, a gente vai estudar as hipóteses de escrita. E aí você vai ver como que é quando a criança chega na hipótese alfabética, tá? Porque é que ela está alfabetizada. Estar alfabetizada é compreender o código, compreender todo esse sistema. Agora, alfabetizado e letrado é o que a gente conversou ontem, que ela entende o sistema e usa socialmente. Ela põe uso naquilo, tem sentido para ela. Tá? Então, só o nome não está. Geralmente, o nome é o primeiro é o que a gente mais trabalha para alfabetizar. E aí... Aline, consciência fonológica é diferente, então, de consciência fonêmica. A consciência fonológica é quando ela compreende os sons, a relação grafema e fonema. Que o som... De cada letra. O som de cada letra. Isso, o som que corresponde a cada letra. Isso. E a fonêmica é perceber que existem pedacinhos da palavra dentro de outras palavras. É isso? E que com esses pedacinhos... Aí ela vai manipular, né? Com esses pedacinhos eu vou formar outros milhares de palavras. É a manipulação... A consciência fonêmica tem a ver com a sílaba? Não. Na verdade, o que tem a ver com a sílaba é a consciência fonológica. É quando ela vai juntar dois sons para formar um só. Quando ela compreende, por exemplo, que o S juntou com o O, que é o S e o O, e fez um pedacinho, que é o SO. Entendeu? Estou entendendo. A consciência fonêmica, eu acho também, ela é mais complexa de compreender. Na consciência fonêmica, ela vai compreender, ela já vai ter se apropriado desses pedacinhos e ela vai usar isso. Então, quando ela vai dizer assim, tá,
para escrever luva, é o Lu de Lua, é o Lu de Luciana, é o Lu de Luana. Aí ela vai lá e põe um LU. Aline, eu acho que o foco quando está mexendo com o som é o som, é essa discriminação auditiva. Isso. Quando você está falando da fonémica, você está falando do significado, ela perceber que as combinações entre essas sílabas, né, elas podem gerar significados, palavras diferentes, né? Isso, na verdade, assim. E as posições diferentes. Isso, assim, a sílaba. Várias outras coisas. Então, dentro do processo, se a gente pudesse dizer, ele está se aproximando mais da questão da alfabetização. Da alfabetização. Ele está entrando, tem o alfabético, né, que ele já está, entendendo? Mas quando ele começa a fazer ele já está muito mais próximo da alfabetização, sim, de poder manipular esses sons em forma gráfica para produzir texto não só oral, como também escrito, né? Isso. É complexo, eu acho que ela tem, a complexidade é no sentido que ele avançou no processo de compreensão do sistema. Exatamente. Se a gente fosse colocar em hierarquia, primeira coisa, consciência fonológica. Segunda coisa, consciência fonêmica. E aí ele vai se apropriar do sistema de escrita. Entendeu? Ele está manipulando aí, né? Está manipulando. Não só os sons, ele está manipulando os significados. O som, o significado da palavra, porque ele consegue compreender que aqui dentro eu consigo ter duas palavras com sentido. Luva, uva. Exatamente. Uva, ele pode perceber que sons diferentes podem ser construídos com aquelas letras. Com os mesmos... Não é sons diferentes, palavras diferentes conseguem. Isso. Então, por exemplo, eu peguei aqui, ó, o dá. O que mais eu posso fazer com dá? Se ele percebeu que o D e o A formam o dá. Ele compreende a consciência fonêmica quando ele começa a relacionar não mais o L da luva e da Luciana, mas o Lu da luva e da Luciana. Entendeu? Tudo bem, Tati? Tudo bem. Vamos lá. Avançando no foco, né? Viram, gente, como é um processo complexo a aquisição da leitura e escrita? E aí, a consciência fonológica é a habilidade de identificar e manipular os sons da fala, que é o som da letra. Como que ela acontece, né? Quando a gente falava muito de consciência fonológica, há um tempo atrás, o pessoal tinha medo, porque aí as crianças iam escrever assim, ó, B com A, bá, né? Não é isso. O bá não é o B com A, é o B, que o B não é B é um nome. Toda letra, o que eu trabalho muito com os meus alunos, e também eles ajudam muito a compreender todo esse processo. A letrinha, ela tem um nome e ela tem um som. Então, quando eu vou cantar lá com eles o alfabeto no início da aula, vamos lá. E qual é o nome dessa letra? E o som? Entendeu? Porque aí eles vão começando a perceber. E é muito, muito legal quando eles começam a compreender esse som, que juntando com o outro vai fazer lá a sílaba, na hora que a gente vê eles escrevendo. E aí eles ficam aquela coisa assim, né? Vou usar o exemplo da lua. Lu, l. E é o L. E vai lá e põe o L. Lu, igualzinho. É o U e põe o U. Então, quando vocês forem apresentar o alfabeto, apresentem para as crianças como símbolo, né? Que são às vezes que tem nome e que tem som. Cada símbolo daquele representa um sonzinho. E quando eu juntar, eu vou ter os pedacinhos das palavras que a gente vai ver agora. Então, ó, eu trouxe aqui algumas coisas da consciência fonológica. Essa consciência, que está muito ligado à percepção auditiva, ela começa lá quando a criança nasce. Aqueles primeiros barulhinhos que eles fazem, já é o processo começando a se desenvolver no cérebro. E aí a gente fala com a criança, oi, que bonitinho. Aí ele vai, não é assim que eles fazem?
eles podem perceber que eles imitam no mesmo ritmo que a gente fala com eles. Isso é percepção auditiva. Por isso é muito, muito importante, na primeira infância, a criança usar o menos tela possível e ter o máximo de interação social para desenvolver isso, né? Ela é progressiva, não vai acontecer de uma vez, é um processo, né? Imitar e produzir sons. Gente, sabe um negócio que é muito legal? Quem lembra do Castelo Rá-Tim-Bum, que tinha aquele vídeo? Que som é esse? Aí tocava os instrumentos. Quando eu proponho para minha criança, principalmente a criança que ainda não... ela pode estar lá no 4º ano, ela pode estar no 5º ano, mas se ela ainda não se apropriou do sistema de escrita, que legal, Tati. Se ela não se apropriou do sistema de escrita e eu quero alfabetizar essa criança, eu vou fazer todo esse processo com ela, independente da idade, gente, tá? O processo no cérebro de aprendizagem, leitura e escrita, ele é o mesmo em qualquer idade. A diferença é que ele é mais fácil quando é criança, até uns 8 anos, 7,5, 8. Às vezes 8,5 também, dependendo. Então, quanto mais sons ela manipular, mais percepção auditiva ela vai ter. E aí, mais facilidade ela vai ter para aprender a ler e escrever, para adquirir essa consciência fonológica, fonêmica, tá? Então, pessoal da educação infantil, gente, trabalhar. Uma outra coisa que é legal é pôr uma caixa, né? E você põe um monte de objetos. E aí você vai fazendo barulho, eles precisam adivinhar que som é esse. Aí você mostra, vira aquela aula super legal. E isso também dá para fazer no fundamental, principalmente no ciclo de alfabetização. E na consciência fonológica, ela vai adquirir vocabulário. Por como? Na interação e na leitura, tá? Então, agora, nós vamos falar um pouquinho do que antecede esse processo. E aí, o que a gente tem visto, né? As crianças chegam no 1º ano e, né, é complicado. Chegou lá, não sabe usar uma tesoura, não sabe recortar, não sabe usar cola. Tudo isso é o desenvolvimento motor dela. Se ela tiver esse desenvolvimento motor, a aprendizagem, gente, ela passa pelo motor, ela passa pelo sensorial, ela passa pelo auditivo, ela passa por todas essas etapas. E se eu pego uma criança no 1º ano que chegou e não teve todo esse processo, o processo de alfabetização dela vai ficar mais lento. Então, primeira coisa que precisa anteceder a alfabetização. Vai atender uma mãe que a criança do 2º ano ainda não adquiriu, está no pré-silábico. Você conversa com essa criança, mãe, quanto tempo? Como que é a interação social? Você lê para ela? Primeira pergunta. Porque isso vai desenvolver a linguagem dessa criança. Se ela é uma criança que fica o tempo todo na tela, ela não vai desenvolver a linguagem, gente, porque a linguagem se desenvolve usando. Se desenvolve ouvindo, falando, ouvindo leitura, interagindo. E uma criança com atraso de desenvolvimento na linguagem compromete totalmente a alfabetização. E tem uns testes, eu vou pôr esse artigo para vocês, tá? É um artigo que eu recebi na pós, de uma professora, ela é fono, especialista em dislexia. De como o cérebro processa o som quando chega. E aí eles fizeram uns testes, né, em crianças com dificuldade de aprendizagem. A maioria das crianças com dificuldade de aprendizagem de escola pública, de 8 a 13 anos, que tinham dificuldade de ler e escrever, tinham questões no processamento auditivo. E eles constataram, nessa pesquisa, foi uma pesquisa que durou, acho que 4 anos, eles acompanharam as crianças, né, por 4 ou 5 anos. O que acontece? Nessa pesquisa, eles perceberam que as crianças não tinham interação social, que uma parte daquelas crianças que tinham dificuldade, que tinham transtorno de desenvolvimento da linguagem, processamento auditivo,
a primeira infância dela foi uma infância pobre em interação social. Eu vou pôr esse artigo para vocês, eu vou até anotar aqui. É muito interessante. Tem uma parte lá que é bem técnica de fono, que é uns quadros que vocês pulam. Leia a parte do texto, é bem tranquilo de entender. Deixa eu pôr aqui, aí eu coloco depois o link no final, o compartilho do Drive. Exatamente. Lembrando que coordenação motora grossa, né, é um princípio. Portanto, trabalhar com professores de educação física é muito importante. E eu aprendi muito isso trabalhando com crianças com deficiência e com a Jaque, né? Eu tinha algumas questões, não com a professor, era com a educação física mesmo, gente. Eu nunca gostei, eu faço por obrigação. Mas eu fui aprendendo muito essa questão da motora grossa para aprendizagem. Então, criança que tem dificuldade de correr, enfim, ela vai ter questões também que vão implicar, tá? Aí a manipular diversos objetos, texturas, eu não vou ler tudo, mas é importante vocês, esse material vai, tá? E vocês leiam. E aí, gente, o que vocês puderem fazer e proporcionar, independente da idade, e principalmente se tiver no ciclo de alfabetização. Aqui em São Paulo é do 1º ao 3º ano. Uma coisa que é legal, um teste que é muito legal vocês fazerem, já abro na questão motora, é a questão do rasgar papel. Como que eu rasgo um papel? Deixa eu pegar um rascunho aqui. Hoje eu atendi um aluno com autismo. E a professora falou, ele tem questão motora, e ele tem mesmo. Aí eu falei para ele, aí eu fui fazer um teste de ver. Aí você vê pinça, força, várias coisas, e isso implica na aprendizagem. Eu falei para ele assim, eu dei uma folha, eu falei, era folha até de enxugar, mas eu falei, rasga para mim. O menino fez isso, ó. Ele não sabe rasgar, gente. Como que uma criança que não rasga papel vai escrever? Tá? Como que eu rasgo um papel? Eu puxo, ó. E o menino, 4º ano, acho, não sabia fazer isso. E eu olhei e falei, nossa, tem que trabalhar muito o desenvolvimento dele. Tá? Então, são coisas importantes. Só vou terminar esse tema e já passo para você, Dô. Isso é para a gente observar na criança com dificuldade. Observem essas atividades, olhem como elas fazem e produzem tudo isso. Se não faz, a gente precisa proporcionar, porque está relacionado ao desenvolvimento. E lembra, lá no curso do cérebro, o desenvolvimento e a aprendizagem, o desenvolvimento ele precede a aprendizagem. E muitas vezes a criança vai ter dificuldade para escrever porque ela tem questão motora que precisa ser trabalhada. E aí, com uma simples atividade de pegar papel, pegar folha de revista e rasgar, ela vai desenvolver. Outro ponto, para terminar esse assunto, esse tópico é ensinar habilidade de escuta. Lembra que a gente escreve o que a gente lê? Se eu não me ouço, eu não consigo escrever. Vai ficar mais difícil. E uma das habilidades que eu tenho percebido maior dificuldade de trabalhar com as crianças é esse processo de me ouvir. E aí, uma frase que eu uso muito na alfabetização. Fala, e a gente precisa ensinar, tá? Fala para você ouvir. E aí, você escreve o som para mim. E aí, a gente pede para a criança ir falando. Nós adquirimos esse procedimento lá para escrever uma palavra muito difícil e a gente vai falando a palavra. A vida nos ensinou, mas as crianças a gente precisa ensinar, vai facilitar. Outra questão muito importante que precede a escrita. E tudo isso, gente, por isso que a educação infantil, eu tive aula na pós agora, e a professora falou muito, muito da educação infantil, da importância. Coordenação visomotora. É eu coordenar o movimento da minha mão e do meu olho. Tem crianças que não conseguem fazer. Então, é muito importante a gente trabalhar. Eu vou olhar, eu vou fazer. Como eu trabalho isso? É uma amarelinha. Né? Eu vou dar uma tela, vou pôr uma tela e vou pedir para a criança fazer a releitura dela.
dessa forma. É tudo que eu preciso coordenar o uso dos meus olhos e da minha mão. E aí, compreender a escrita como registro. Como? Escrita coletiva. Vou mandar um bilhete para casa, ao letramento. Antes de eu pôr na agenda, fechar e tchau, eu vou escrever coletivamente e vou ler. Ele vai entender que a escrita é o registro da minha fala. E outra coisa, compreender a direção da escrita. E se eu posso trabalhar com o corpo ou com atividades que eu escrevo da esquerda para a direita. Pode falar, Dô. Dô. Seu microfone está fechado. Não, estou colocando que você está trazendo uma coisa muito importante, né? Bom, tá aí você, que é alfabetizadora, tá a Jaque, que é professora de educação física, estou eu aqui de olheira, né, tentando juntar coisas na minha cabeça ao longo do processo todo, né? E é interessante, né, quando você diz assim, que a questão do desenvolvimento precede a alfabetização, eles caminham junto. Então, quando você pega, por exemplo, e fala da alfabetização, e agora que está se falando do sintético, né, da questão de cada unidade do menor, você está falando de um particular para um maior. Na questão do desenvolvimento, ele é céfalo-caudal, né? Ele começa, né? Você está vendo? E ele vai se completando quando? Quando a criança, a situação que a criança vive, vai trazendo estímulos para ela, e ele vai se desenvolvendo. Isso é concomitante. É que no começo ele está no global, né? A criança ela não tem pinça, não tem, tudo é global. E a primeira fase do desenvolvimento, até do Piaget, é o sensório motor, né? Entende? Então, na verdade, é como se a gente subindo, vamos dizer assim, que a gente está trabalhando no chãozinho da gente, cada um no seu. Quando a gente vai subindo os andares e a gente está lá na cobertura olhando, você percebe que todo mundo está se conversando. Por quê? E que a criança, ela não se, ela está sempre, a gente sempre está se desenvolvendo, inclusive física e motormente. Eu posso falar de mim. Eu levei um tombo na academia e foi engraçado, né? Foi bom porque eu tenho que ter uma noção um pouco dos meus limites. E aí ele está trabalhando comigo a questão da coordenação. Aí eu descobri que é muito bom a gente tem. Então, a coordenação nos acompanha sempre, não dá para esquecer. Mas naquele primeiro momento, quando a gente nasce, a questão física é fundamental. Sem físico, e eu ainda até hoje estou tentando encarnar no meu corpo, né? Então, estou colocando que esse processo, ele nos acompanha enquanto ser humano sempre. Não só a gente, como os professores também. Dá a impressão que os professores não têm corpo. Então, a gente tem que pegar e reclama da educação física, porque faz barulho, porque perde a ordem e tal. Mas são duas coisas que tem que aprender a trabalhar juntas. Né? É isso que eu quero colocar. Não sei se eu fui clara. Não sei se eu fui clara, porque estou vivendo bastante isso, né? Eu acho que é uma coisa legal para se pesquisar e pensar e tudo mais. Foi sim. Já eu ia ler seu comentário. Você fala? Gente, deixa eu só pedir uma coisa. Eu ia falar no início, eu vi aqui agora. Se vocês puderem tirar print, foto, depois postar lá no Instagram o que acharam da primeira aula e me marcar, eu vou agradecer, tá bom? Vou deixar para a Jaque fazer. Pode falar, Jaque. Para fazer. Não, Dolores era minha chefa, minha ídola, parceira aí, aprendi muito. O que eu falei do comentário é que você falou muito da questão da discriminação auditiva, e é engraçado como às vezes você passa numa sala de alfabetização e vê o professor assim, ó, olha, vamos escrever, ó, A, B, ele quase grita dentro do ouvido da criança, né, ou faz aquela brincadeira de, olha lá, você vai escrever bala, quantas vezes você bate palma? Lá, isso, som, é som o tempo todo, mas a escola não pode fazer barulho,
né? Precisa ter discriminação auditiva, mas não pode ter barulho. Aí eu vou entrar no que a Dolores disse, quando ela fala da questão da educação física. Ainda também existe uma questão de muitos professores de educação física não terem, né, terem um receio, acho que é a palavra ideal, de que a disciplina vire uma bengala para a alfabetização, quando na verdade não é isso. Né? Como a Dolores falou da questão do desenvolvimento aí andando junto com a aprendizagem, né, do encéfalo caudal, é só você dar uma toda, né? A vida toda, nunca acaba. Você dá uma bolinha pequena, né? Pensa aí numa bolinha, aquelas bolinhas de plástico pequenininha, para uma criança de 2 anos, pede para ela jogar para o alto e segurar. Ela vai abrir o braço com tudo e fechar num abraço, né? É uma tendência elas irem diminuindo até chegar naquilo que a gente fala lá do movimento de pinça. Mas muitas vezes os professores têm uma dificuldade de entender o que é esse papel e o que é essa parceria com os professores de educação física. Você acabou de tirar um slide que fala de coordenação visomotora. Olha, isso daí era a atividade de concurso da prefeitura de 10 anos atrás. Tinha até lá, quando o aluno joga a bola para o alto e ele tem que pegar essa bola, o que ele está desenvolvendo? Coordenação visomotora. E quantas vezes você vê uma criança sentada, que você dá uma bola para ela, ela inventa um monte de coisa. Ali ela está trabalhando algo que te demonstra quais são as dificuldades dela e quais são os potenciais dela. São coisas bem simples. Aquela brincadeira de 5 Marias, que eu acho sensacional. Dá as dicas aí, gente. 5 Marias que você pega lá as pedrinhas, ou tem alguns que, né? Eu tinha uns alunos que a gente costurou os saquinhos com areia até para eles usarem agulha, né? Para o aluno de fundir um pouco a agulha, a mãe queria me matar, mas tudo bem, ninguém se furou. Costurar com a agulha, aprender e depois o lançar para pegar, porque tem uma questão da coordenação do olho. Por ali você percebe se a criança tem dificuldade, se ela foca, você vê várias coisas. Exatamente. Além desse uso do olho, né? Dessa necessidade de você ter uma linha para que o olho siga, se ele desvia, se ele não consegue. E são coisas que a gente julgava serem desnecessárias, né? Como a Dolores falou, as pessoas não entendem. É como se a criança tivesse que ficar prontinha para ser entregue. Parece coisa de fábrica, né? Parece aquela coisa de produção. Faz aqui, faz aqui, faz aqui, depois entrega no final, né? E não é possível. Agora, se você não faz esse trabalho antes, eu quero ver quem é que vai escrever na linha da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. E aí tem uma questão de entender, só para eu fechar a linha, para eu liberar, passar para você, de você entender como a pessoa pensa, né? Porque se eu entendo que eu trabalho um currículo de forma integral, não existem caixinhas. Existem, como a Dolores disse, o desenvolvimento e a aprendizagem caminham juntos. Então, eu desenvolvo. Você fala muito de estímulo, a sua palavra, você devia ter um crachá e andar com ela pendurado. O estímulo adequado nas janelas de oportunidade fazem milagres. É isso. O estímulo, ele tem que ser pensado em vários aspectos por conta disso. Eu estou pensando num ser humano integral. Olha, vocês falaram de emoção, vocês falaram de questões psicológicas, vocês falaram de bloqueios, vocês falaram de desenvolvimento, vocês falaram de aprendizagem, vocês falaram de tantas coisas que não vem separado na criança, né? Com 4 anos, ela bloqueia. Nem na gente. Nós somos integral, né? Não tem como eu separar lá dentro. Primeiro que não tem, a educação por muito tempo não levou em conta essa parte do corpo, né? Isso é pesquisa, isso tem dados. Então, e tem que tomar cuidado que quando a gente fala do cérebro, continuamos fazendo a mesma coisa. O cérebro tem... Obrigada, Dolores! O cérebro, ele tem, é como se o cérebro tivesse raízes que se espalham pelo planeta Terra. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque tudo que a gente está aprendendo acrescenta, sempre. Exatamente. Mas essas descobertas, a gente tem que tomar cuidado, que elas não são um dogma, nem uma Bíblia que dá conta de tudo. Com certeza. Momentaneamente, ela vai te dar explicações para aquilo que você já fazia. Você fazia e não dava o nome. Agora, você dá o nome e esquece de fazer. Tem que tomar... aí... Pode ir. Não, eu só estou colocando, porque como a gente está eu acho que a gente está num fórum, mais do que numa aula, é pensar que as coisas, as árvores não crescem aqui, depois aqui, elas vão, e um estímulo, ele não só atua na aprendizagem, como ele também atua no desenvolvimento, eles vão se Exatamente. E aí, como a Jaque colocou, outros levam em conta
só para aprender a ler e escrever, só aqui, né? Mas, gente, eu começo aqui e eu termino no pé. Eu preciso ter esse olhar integral. Quantas pessoas não desistem antes de começar? Tem com Eu medo do passo fracasso. pelo meu cérebro, e no meu cérebro eu vou ter emoção, aí eu tenho a emoção, né, que é representada pelo coração, eu tenho os meus órgãos do sentido, eu tenho o meu corpo, que representa quem eu sou, e se eu não olhar o meu aluno dessa forma integral, gente, não adianta eu saber todos os neurônios e neurotransmissores que existem. Eu não vou conseguir. É bem Então, legal. o olhar, ele é integral, né? Eu preciso olhar isso. Para uma pessoa, né? O foco, por que aqui a gente está falando de cérebro? Porque o foco aqui é esse. Sim, sim. Né? Nós estamos falando de neuroaprendizagem, neuroaprendizagem, enfim. Mas não tem como falar disso se eu não passar de aprendizagem, de processo de aprendizagem, se eu não passar por emoção. Eu falo muito de estímulo e de janela, mas eu também falo muito de emoção. Eu sempre falo, sem emoção não tem aprendizagem. Sem o motor, sem o corpo, sem a professora de educação física, também não tem aprendizagem. Então, a gente que está aqui tomando essa consciência, precisamos olhar o todo, né? Vamos lá. E aí, na verdade, a aprendizagem, por mais que a gente queira, ela acaba sendo analítica, você vai por partes, depois a gente quer se juntar, mas é sempre vai por partes, né? É bom a gente ter isso em mente. Exato. E aí eu tenho aqui, ó, eu trouxe para vocês as habilidades para a alfabetização. Essas habilidades, elas precedem o processo de alfabetização, tá? De aquisição do sistema de escrita. Se eu conseguir trabalhar isso com os meus alunos, lá com 2 aninhos, eu vou conseguir trabalhar, isso vai refletir lá quando ele chegar no fundamental, né? Quando a gente fala em alfabetização na educação infantil, a gente não está falando de livro, de letra, de escrever, de fazer uma folha com a criancinha com a mãozinha de 4 aninhos e fazer 1000 letrinhas lá e letra cursiva, que eu já vi. Aliás, meu sobrinho fazia, né? Eu acho isso um assassinato. Desculpa a palavra forte, a questão motora, a questão do desenvolvimento, a questão emocional. E aí, como que eu vou trabalhar isso? Gente, brincando. Não existe melhor forma de aprender que brincar. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos, né? A gente está no remoto, tem a questão do remoto, quem tem acesso à internet, tem esse site que ele é maravilhoso, que é o WordWall. Eu trouxe, vocês vão receber quando violência pedagógica, exatamente. Quando vocês receberem o material, vai o link. E aí eu selecionei um jogo do WordWall, que aí vocês vão colocar lá e ele vai trazer vários outros. E selecionei também um vídeo no YouTube. As crianças amam. É lúdico, é divertido, tem ritmo, tem som. Vamos brincar de rimar em casa. O ano passado eu dava muita essa orientação para os pais. Vamos brincar de rimar. E eu fazia rima em quase todas as aulas ao vivo. E aí eles amavam. E eles estão chegando no fundamental sem saber o que é rima. Essa minha turma, que eu deixei agora, não sabia o que era rima. E aí eu falava assim, vamos rimar? Vamos brincar de rima? Aí eu li um livro lá de rima. E aí eu falava, agora vamos rimar. Vamos lá. Uma palavra que o som final combina com pão. Eles falavam manteiga. Eles iam no campo semântico e não na rima. E aí foi um processo. Então, a rima é uma das habilidades muito importante para a aquisição de leitura e escrita do processo. Aí a gente tem a aliteração. A literação, quando eu comecei a estudar consciência fonológica, eu não sabia o que era, não, gente. Eu fui pesquisar. É o som inicial, geralmente o da consoante. Mas eu posso usar palavras, eu vou para os consonantal, mas eu posso usar vogal também. Avental, arroz, lá no início. E aí a gente tem, sabe o que faz a literação? Trava-língua.
Trava-língua é aliteração. Tem vários com isso. Eu pus aqui esse é um livro. A Eva Fornari tem um livro com o rato roeu. Eu vou ler esse tipo de história para os meus alunos. Eu vou ler aqui, ó. O rato roeu a roupa de lama. 3 tigres tristes. A Jaque colocou, é a consoante, porque a vogal tem som transparente. Pronto, está explicado. Tá bom? Então, é isso que eu vou trabalhar. Como eu trabalho? Eu vou mandar ele ficar escrevendo 5 vezes o trava-língua? Não, gente, eu vou trabalhar oral. Eu vou falar, eu vou brincar. E eles vão rir, porque a língua vai enrolar. Pode falar, Jaque. Deixa eu só concluir a literação, peraí. E aí, tem essa atividade que ela é muito legal e dá para fazer na educação infantil um pouco mais lá no final, que é uma atividade de aliteração. Você não vai falar, vamos fazer atividade de aliteração. Não, vamos circular as imagens que começam com o mesmo som. Vamos lá, eu tenho aqui, ó. Aí você explora a atividade. Vamos ver o que é isso aqui. E você vai ver se todos os alunos reconhecem as imagens. O que é folha, fogo, tesoura, foca, foguete, o que começa com o mesmo som, o que começa igual, e aí ele circula. Essa atividade é muito legal, e ela, assim, ela vai sistematizando, né, e ela traz uma boa consciência de alteração. Pode falar, Jaque. Não, eu só ia colocar com relação que você fala a questão da aliteração ou da rima, que eu percebo no meu filho, né, meu filho foi alfabetizado às duras penas aí, né, Aline? Com uma mãe ansiosa. Meu filho foi alfabetizado com 5 anos, letra cursiva, tem vários problemas aí, mas a gente vai deixar para lá. Mas é interessante perceber que eu achava que meu filho tinha trocas fonéticas. Eu achava que ele tinha isso. E ele não tinha isso, né? Por quê? Foi aí me balizando por essa ideia da aliteração, por essa ideia da rima, ficava muito de rima, que ele começou a perceber que existia uma relação desses sons aí, até com a questão da consciência fonológica, e quando a professora chegava na escola hoje, vai lá e dá errado, quando aparece um Z na coruja, e aí eu peço para ele reler, ele faz, não, era o J, né? Isso. Então, eu percebo que esse trabalho feito lá na educação infantil com ele, feito em casa, caseiro, pela mãe, está dando reflexo hoje na alfabetização dele, na leitura e na interpretação, inclusive, das comandos. Com certeza, não tem a menor dúvida, porque ele entendeu o som e ele percebe a diferença. Aí entra a consciência fonológica, você trabalhou bastante, que eu lembro. E aí a consciência de sílaba. Gente, falar sílaba até um tempo atrás era pecado, né? Não pode falar sílaba. Ué, nosso sistema de escrita ele é composto por sílaba. Mas, por favor, não dê para a criança no primeiro ano 10 palavras para separar a sílaba, porque ela não vai compreender o que é isso. Como a gente vai trabalhar? Como ela vai separar se ela nem juntou? Exatamente. O que eu vou fazer? Eu fazia isso muito e eu vou mostrar para vocês alguns vídeos na última aula que nós vamos falar de a alfabetização de crianças com deficiência e transtorno, com uma aluna com síndrome de Down e DI, né? A síndrome de Down traz. A gente batia palmas para as palavras e ela tinha um comprometimento fonológico, tem, né? E vamos bater palma para as palavras. Gente, rapidinho, ela entendeu a pauta sonora. Só que como que a gente fazia? A gente batia a pauta. Então, eu vou escrever caneta. A palavra é caneta. Vamos bater palma para caneta? No início era, enfim, né? Muitas palmas ou poucas. Depois ela falava caneta. Vamos embora. Vamos bater palma para a porta? Vamos. E aí ela foi se apropriando dessa pauta sonora, e aí, as últimas sondagens, ela já conseguia, com letras móveis, devido à dificuldade motora, escrever silabicamente. Nós vamos ver essas hipóteses na próxima aula. Porque nós conseguimos trabalhar com ela essa pauta sonora.
E isso pode ser trabalhado na educação infantil de forma concreta, tá? Não me... Ai, se tem uma coisa que eu nunca gostei muito foi essa questão de separar, daquela lista de separação de sílabas. Aí você fala para a criança, separa a sílaba, ela fica te olhando assim, o que é? Né? Eu vou trabalhar com ela esses pedaços, essas unidades menores, de forma oral, batendo palma, marcando com palitinho. Vamos ver quantos pedacinhos tem o nome da Jaqueline. Para cada pedacinho, eu vou pegar um palito de sorvete. Vamos lá? Jaqueline. Aí vai pondo, você pode ir colando, você pode fazer no chão. Agora, vamos comparar matemática. Qual é o nome que tem mais palitos? Qual que é o que tem menos? Isso é trabalhar a consciência de sílaba, tá? Não é encher lá, pegar uma listinha e dar 10 palavras para eles separarem. Como que eu trabalho? Já falei, batendo palmo, pedaços do nome. Eu posso usar massinha para marcar a quantidade. Eles amam pôr massinha em cima do nome, ou marcar o nome com massinha. Na educação infantil, você pode pegar foto, eu já fiz isso, no fundamental, da criança, e pôr as bolinhas de massinha do pedacinho do nome, depois compara. Você sempre vai usando. É interdisciplinaridade. Pintar os pedacinhos correspondentes, eu trouxe aqui. Esse é mais no fundamental. Aqui, ó, eu vou marcar zebra. Para chegar aqui, eu tenho que ter passado por todo o processo concreto. Isso aqui é mais o primeiro ano, tá? Quando eles compreenderem isso, o pessoal vai entender melhor quando fala passar pela experiência, né? Lá, enfim, exato. Evidenciar, né? Quando chega, quando a criança ela passa por esse processo das habilidades da consciência fonológica, você vai ter pouquíssimos alunos na hipótese pré-silábica, que ele vai compreender tudo isso. Então, por exemplo, eu terminei o ano passado, no primeiro ano, com nenhum aluno pré-silábico. Porque mesmo remotamente, eu trabalhava muito isso tudo, principalmente com o Word e vídeo, e fazendo aula ao vivo, batendo palma, e fazendo várias coisas para trazer essa consciência. E aí a consciência de palavra, que foi o nó que eu encontrei este ano, quando eles voltaram para o presencial. Né? A gente trabalhou várias coisas, mas este não trabalhamos. E aí, quando nós fomos montar os textos fatiados, eles não percebiam o início, o fim, não tinham noção de quantas palavras tinham naquele verso. E aí, um dos recursos que eu usei. Vamos fazer a parlenda batendo palma. E aí é ritmo. E aí a gente percebe que eles não têm ritmo. Né? Ou seja, habilidades lá de trás que não foram desenvolvidas. E aí ficou o ritmo. Então, vamos marcar um outro recurso. Embaixo de cada palavra, isso coletivamente. Pula corda com música também, olha, para trabalhar o ritmo. Embaixo de cada palavra, eu vou pôr uma bolinha. Então, vamos lá. Correcutia. Qual que é a primeira palavra? Corre. Termina com que letra? E aí, você já trabalha a segmentação. Termina com E. Então, vamos pôr uma bolinha embaixo dessa palavra, e aí ele vai percebendo, ó, todo o processo de consciência de palavra. Gente, não é de um dia para o outro, tá? É muito trabalho, muito coletivo aqui. Você vai fazer muito no coletivo. Trabalhar textos de memória, porque são palavras, eles já conhecem o que está escrito, ok? E aí, outra atividade, de novo, vamos lá. A consciência fonêmica. Perceberam que nós estamos indo gradativamente, chegamos à consciência fonêmica. E aí, aqui, ó, de novo, lembra da palavra dentro da palavra? Ele vai perceber isso. Aqui, ele já está avançando no processo de consciência fonológica e de consciência fonêmica. E aí, eu vou trabalhar... Lembra os textos de memória? Eu coloquei aqui uma frase com rima. Tem aquela do João roubou pão, né? Eu coloquei o João comeu pão.
E aí eu vou dar uma frase conhecida. E quando eu for trabalhar isso, trabalhem com rima. Porque vai ajudar a criança a saber qual é a última e qual está no início, tá? E aí você vai trabalhar frase, você vai recitar frase, você vai cantar, você vai fazer várias coisas também com textos de memória. E você vai dar frase ou verso fatiado. Não esqueçam da pontuação, para ele já ir compreendendo isso. E aí ele vai montar. Mas vocês vão fazer muito isso primeiro coletivamente, tá? E essas são as habilidades, consegui terminar o horário. E essas são as habilidades da consciência fonológica. Percebam que ela foi do som inicial e a gente chegou lá na palavra ou no texto de memória. Essa é a base que o cérebro aprende a ler e escrever. Se eu conseguir desenvolver essas habilidades, eu não vou terminar o ano com aluno pré-silábico, tá? E se é uma criança com deficiência, que tem comprometimento motor, a gente vai usar outros recursos. Recursos tecnológicos que estão aí e recursos concretos, como sílabas, letras móveis. Mas a gente vai trabalhar isso. Então, gente, hoje foi a nossa primeira aula. Eu falei que ia ser bem densa. E aí, na próxima aula, o que a gente vai fazer? Nós vamos falar das fases de escrita, que vocês me ouviram dizer aqui, pré-silábico, silábico, alfabético. Nós vamos ver cada uma dessas fases, entender as características dela, né? Porque tem um nó aí nessas fases, que não é o que a criança apresenta, é o que eu acho que ela é, e não é isso. É o que ela mostra para mim na escrita dela. Eu preciso compreender. E aí, eu não sei se tem aqui professor ou alguém com criança em fase de alfabetização. Eu nem falei para Ellen disso, ela está sabendo agora. Mas se tiver... Obrigada, viu? Se tiver, tá? Eu vou trazer algumas coisas minha que eu consegui gravar, enfim. Se tiver, gente, manda foto e quiser analisar, não precisa identificar nem quem é a criança e nem quem mandou. Manda foto da escrita da criança. E aí a gente vai fazer uma análise. Um ponto importante, já um adiantamento aqui da próxima aula, quando você pedir para a criança escrever, pede para ela ler e marca a leitura dela. Marca como ela leu, se ela passou o dedo embaixo, se ela mostrou parte por parte. Tá? E aí, quem quiser, isso não é obrigatório, eu acho que é legal, né? Analisar a escrita, eu adoro analisar a escrita das crianças. E aí vocês podem mandar. É uma escrita, uma atividade de escrita, a gente chama de sondagem. E aí manda lá no comercial, que é a Ellen ou a Aline que vai falar com vocês. E aí eu vou colocar aqui, a gente vai analisar essas escritas, tá bom, gente? Por hoje é isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer pontuar? Alguém quer perguntar? Tem alguma coisa que vocês queiram falar? Tá tudo bem, tá tudo certo. Essa é a base para as próximas aulas. Tudo certinho? Então, podemos finalizar? Obrigada. Eu quero falar que eu gostei muito, Aline. Que bom, Dô. Faço outro concurso para voltar. Agora não, Dolores. Vai descansar, né, Dô? Não, mas é muito legal, né? Estava morrendo de cansado antes, mas já fiquei tudo esperta, porque realmente é muito legal esse processo de ver as crianças, porque é tudo uma experiência para elas e para a gente. Realmente. Que bom, Dô, que consegui elevar... Eu espero não ter atrapalhado muito, mas como a Graça disse, você trouxe excelentes contribuições, e trouxe mesmo, muito bom. Obrigada, Tassiara. Vamos juntas aí. A Jaque tem emprego. Boa noite, Graça. Excelente a sua contribuição e a reflexão que você trouxe, viu? Muito importante. Eu amei. Gente, é isso. Muito obrigada. Quinta-feira, às 20 horas, eu espero vocês.
Descansem, Aline, você relaxem. quer tentar tirar uma foto com um grupo? Ai, boa ideia. Vamos tirar uma foto, gente? Todo mundo abre a câmera, porque aí eu vou conhecer vocês. Que algumas pessoas eu só conheço de. Não tem problema, eu também amei. As dicas de brincadeiras da Jaqueline foram muito legais. Para mim, que trabalho na educação infantil, é muito bom ter o olhar de uma especialista. A Jaque é precisando, Tati, é só chamar. Já estou querendo a Jaqueline lá contando Ó, pra Jaque, a gente. escola da Tati, eu fiz acho que duas vezes, né? Uma vez com professores, outra com os pais. Uma escola dos professores super receptivos. Vai lá falar de brincadeira. Ai, a gente está precisando, viu, Jaque? Onde é que o perigo é eu ir e não voltar mais? Campinas! Em Campinas, mas a gente pode fazer aqui online que a gente chega em todo lugar. Eu vou mandar o contato, então, Jaque, para a Tati. Obrigada. Então tá bom. Gente, ninguém mais vai abrir, não tem problema. Façam o que vocês se sentirem à vontade. Eu vou printar. Eu vi que a Aline tirou. Deixa eu tirar um print aqui. Pronto, gente. Peraí, deixa eu olhar para a câmera, que eu olhei para a Teca. E o pessoal tá aparecendo. Muito legal, gente. Obrigada. Até quinta-feira. Boa noite. Descansem. Boa noite. Tchau, boa noite, bom descanso. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tem gente que depois que bateu a foto começou a aparecer. Parece aquele pessoal que Dolores, eu tenho um emprego para vocês. Quer trabalhar? De quê? SGT não vale. Olha lá, dona do SGP na SME, porque ele está de palhaçada com a gente. Ele já prorrogou o prazo 3 vezes. Não tá funcionando. Tadinho. Tadinho Tomara que demais, ele não infarte de novo, né? Aline, deixa eu voltar a estudar de novo, porque eu ainda estou na fase de reorganização. Aí eu vou te dar o apoio de educação física, tá bom? Eu ainda estou me organizando. Cadê? Ele já saiu para ouvir. Deixa eu parar de gravar, peraí. Estou com saudade de vocês.